Olá pessoal, nossa aula de hoje é sobre causalidade e realidade. Quando tratamos de conhecimento, desejamos que aquilo que a gente diz conhecer corresponda àquilo que é real. Uma famosa sentença diz que conhecer algo é conhecer as suas causas. Daí a importância dessa noção de causa, que nós usamos constantemente a ideia de causa no nosso dia a dia. Aconteça alguma coisa, nós perguntamos ou supomos que alguma coisa diferente provocou aquilo. Isso que provoca outra coisa é que chamamos de causa. A ideia oposta, a ideia de acaso, ou de casualidade, veja como em português as duas coisas são muito parecidas, também é uma ideia que aparece na história da humanidade, mas ela não é tão natural quanto a ideia de causa. No entanto, ter a ideia de causa não significa ter uma noção clara do que significa essa ideia. Historicamente, um dos primeiros a tentar explicar detalhadamente a noção de causa foi o filósofo grego Aristóteles. E a explicação dele exerceu durante grande tempo influência e ainda é utilizada em discussões hoje em dia. Segundo Aristóteles, há 4 tipos de causa, que são a causa eficiente, a causa formal, a causa final e a causa material. Vamos ver o que significa cada uma delas, usando como exemplo a imagem do Cristo Redentor. Primeiro, a causa eficiente. Por causa eficiente se entende o agente que produz alguma coisa. No caso do Cristo Redentor, o arquiteto, o desenhista, as pessoas, enfim, envolvidas na construção daquela estátua. O segundo tipo é a causa formal. Por causa formal, se entende a ideia com base na qual algo é feito. O desenho, no exemplo do Cristo Redentor, a ideia na mente do artista antes que isso fosse realizado. Já o terceiro tipo de causa é a causa final. Causa final é o propósito para o qual alguma coisa é feita. No exemplo do Cristo Redentor, um propósito religioso ou estético. E o quarto tipo de causa é a causa material. Por causa material se entende aquilo do que alguma coisa é feita. No exemplo do Cristo Redentor, a matéria daquela estátua, pedra-sabão. De acordo com Aristóteles, esses 4 tipos de causas explicavam a realidade. Para entender a realidade, nós deveríamos ser capazes de, para cada coisa, especificar quais são as 4 causas daquela coisa. Portanto, é um conceito abrangente. E isso se aplicava também à explicação das coisas meramente naturais, em relação às quais não há nenhum envolvimento direto da nossa parte. Assim também, então, se julgava que deveria se explicar, por exemplo, através de uma causa final, por que o corpo humano tem alguns órgãos impares e outros órgãos não. Por exemplo, nós temos 2 olhos, 2 orelhas, 2 rins, 2 pulmões, mas só temos um coração. Qual o propósito disso? Assim também se perguntava, em relação a animais na natureza, por que a girafa tem o pescoço comprido? Por que o elefante tem uma tromba? Se perguntava acerca do propósito dessas coisas. Então, de acordo com essa concepção que dominou até a Idade Moderna, nós só entendemos alguma coisa da realidade de forma adequada quando somos capazes de dar as 4 causas daquele fenômeno da realidade.
No entanto, com o advento da ciência moderna a partir do século XV, essa concepção aristotélica começou a perder força dentro da ciência. E das 4 causas, se passou a dar ênfase à causa eficiente. Isso tem muito a ver com uma teoria sobre a realidade do filósofo francês Descartes, teoria conhecida como dualismo ontológico. Vamos ver o funcionamento dessa ideia dualista em um diálogo entre o Alexandre e a Melissa. O que você está assistindo? Eu tô assistindo aquele documentário Quem Somos Nós. Ah, eu já vi, é bem interessante. Ele parece que aborda a existência da alma, né? Coisas que muitos cientistas negam até hoje. Engraçado, eu não tive essa impressão. Pelo contrário, acho que o que eles querem é mostrar que tudo é matéria. Embora o conceito de matéria seja distinto daquele de antigamente na ciência e que ainda prevalece como senso comum. Tá, mas independente do filme, você acha que existe razão científica ou filosófica para acreditar na existência da alma? Depois de tudo que eu já escutei na universidade e do que eu tenho lido por aí, acho que não. E você? Olha, para mim, nós temos tanto a alma quanto o corpo, que são duas coisas bem distintas. Mas sabe por que eu digo isso? Não, mas eu tô curioso. Por quê? É simples. Eu posso imaginar que minha mente existe, mas o meu corpo não. Como você sabe, tudo que alguém imagina é possível. Assim, é possível que minha mente exista sem o meu corpo, o que também mostra que minha mente e o meu corpo não são a mesma coisa, mas entidades distintas e separáveis. Ora, mente é somente outro nome para alma. Não, peraí, maninha. Eu acho que você está confundindo se imaginar sem um corpo específico com se imaginar sem corpo algum. Nossa, peraí, como assim? Olha só, eu até concordo que podemos nos imaginar sem esse corpo que possuímos agora, mas duvido que possamos nos imaginar sem corpo algum. O que você disse leva no máximo a ideia de que corpo e mente são coisas distintas, mas isso não quer dizer que uma mente pode existir sem um corpo. Olha, pensando bem, você tem razão. Mas mesmo assim, olha sabe... só, pra mim ainda tem outro argumento que é mais interessante. Tá, e qual é? Veja a depressão. Assim como outros tipos de dor, é um estado da mente. Contudo, ao tomarmos antidepressivos, ela pode ser amenizada. Estes, obviamente, agem sobre nossos corpos, afetando principalmente o nosso cérebro. Então, alterações no cérebro podem causar alterações na mente. A conclusão que chegamos só pode ser uma, que a mente nada mais é do que um fenômeno no cérebro, entendeu? Não, peraí. Agora você está fazendo uma mistura, confundindo causa com identidade. Mesmo que alterações cerebrais afetem a mente, isso não significa que ela seja apenas um aspecto do cérebro. Como não? Pode ser que haja alguma forma de influência recíproca, e mesmo assim, mente e corpo continuam coisas bem diferentes. Ou talvez o corpo seja apenas um aspecto da mente. O que você disse, sabe, acho que é compatível com tal ideia. Não, espera aí, maninha. Agora nós estamos entrando numa daquelas tempestades mentais que chamamos de filosofia. Não, você não pode esquecer que muitas religiões pregam aquela filosofia de que, mesmo depois da morte, o corpo e a alma se separam. Não. Agora você está trazendo outras razões. Razões que eu não quero discutir. Não pelo menos agora. O que eu acho é que nós temos que nos manter nas razões filosóficas e científicas. Bom, em que conclusão chegamos então? A conclusão de que temos que estudar e pensar mais para depois discutirmos esse assunto. Ah, então tá bom, é verdade. Vamos aí, continuar assistindo o filme que a gente ganha mais. Então vamos lá. Vai. Eu gostei, é muito bom. Aqui, essa parte é legal. Essa parte, olha, essa parte que eu quero que você preste atenção. Vejam, nesse diálogo entre o Alexandre e a Melissa, eles estão discutindo acerca da existência de um tipo de coisa chamada alma. Tradicionalmente, no pensamento científico e filosófico, o termo alma passou a ser substituído, para não ter associação religiosa, pelos termos mente ou consciência. Essa história começou na epistemologia, especialmente com mais força, como eu havia dito há pouco, com o filósofo francês Descartes. O que Descartes fez foi uma distinção radical entre a coisa material e a coisa pensante. Dualismo cartesiano.
Assim dizia Descartes que o que existe na realidade, todas as coisas, ou são materiais ou são imateriais. Ou, usando os termos que ele usava, ou são coisas extensas ou são coisas pensantes. De acordo com Descartes, as coisas extensas são materiais, divisíveis, têm propriedades físicas e funcionam de acordo com um mecanismo pré-determinado. Já as coisas pensantes, almas ou mentes ou consciências, são imateriais, indivisíveis, conscientes de si mesmas e suas propriedades são não físicas, como, por exemplo, crenças, desejos, paixões, propósitos. O que ocorreu, então, com essa interpretação da realidade é que, para explicar a natureza, se afasta todo tipo de causa que não seja a causa eficiente. Na natureza não haveria, diretamente, causas finais, nem causas formais. Esse tipo de explicação, então, substituiu a explicação aristotélica. O que Descartes pretendia era mostrar que há uma diferença radical entre o ser humano, enquanto ser pensante, no seu corpo ele é similar à natureza, e o resto da natureza. Mas pretendia ele conservar o aspecto sui generis do ser humano. No desenvolvimento da ciência e da filosofia, nem todos aceitaram a ideia dualista do Descartes, mas aceitaram a ideia mecanicista. Assim, recusaram a divisão em dois tipos de substância, mas mantiveram a ideia de que tudo deve ser explicado através da causa eficiente. E esse tipo de postura foi se desenvolvendo até atingir no século XX uma concepção conhecida como materialismo ontológico. Segundo o materialismo ontológico, as únicas coisas que existem são partículas físicas e as relações que elas mantêm entre si. Então, mesmo aquilo que nós chamamos de mente ou consciência é um resultado da ação dessas partículas materiais. A conclusão disso é que, em ciência, se deve sempre procurar a explicação causal que corresponde a essa ação dessas partículas. Agora, se isso é assim, como é que fica a situação em relação a nós próprios? Porque parece óbvio que, diferente de outras coisas na natureza, nós agimos frequentemente com propósitos, tendo em vista fins no futuro, fins que não existem, portanto, agora, no presente. Assim, uma pessoa estuda porque tem o propósito de ter um emprego melhor ou porque deseja obter conhecimento acerca daquele assunto. Por isso que se tem feito atualmente uma distinção entre razões e causas. A partir dessa distinção entre razões e causas é que se coloca a seguinte questão: sendo uma razão um objetivo ou uma norma, a razão ela pode ser também uma causa de uma ação? Ou será que eu devo, no nosso caso, colocar como causa alguma outra coisa, como, por exemplo, uma paixão, um desejo, que são presentes, não estão no futuro como uma razão? Alguns, então, dizem o seguinte, que as razões nada mais são do que racionalizações, ou seja, desculpas que a gente dá para aquilo que a gente faz, porque nós não queremos admitir qual é a causa real, a nossa paixão, o nosso desejo. Vamos ver um exemplo de como funcionaria esse debate, tomando
uma história contada e adaptada por Jesus Cristo, a história do bom samaritano. Um homem que ia de uma cidade a outra foi assaltado no meio do caminho. Roubado e ferido, caiu na estrada, semi-morto. Descia pelo caminho um primeiro homem e, vendo o moribundo, passou de largo. Da mesma forma, um segundo homem. O terceiro, estrangeiro naquela terra, passou perto e, vendo o moribundo, compadeceu-se dele e o ajudou, limpando seus ferimentos e o levando a um local adequado para tratamento. Vamos supor agora que alguém pergunte ao sujeito que ajudou o outro: por que você fez isso? E ele responde: fiz isso porque isso é bom, porque nós temos a obrigação de ajudar os necessitados. Que tipo de resposta é essa? Essa é uma resposta que, à primeira vista, seria do seguinte tipo: o sujeito que ajudou o outro está contemplando uma norma, ou, na linguagem do Aristóteles, uma causa final. E essa norma, temos a obrigação de ajudar os necessitados, é que teria causado a sua ação de ajudar o sujeito que estava ali caído na estrada. No entanto, se, como outros pretendem, nós não podemos usar causas finais em nossas explicações da realidade, qual é a solução para a questão que foi perguntada? Por que você ajudou o outro? Parece haver duas saídas. Ou então nós negamos simplesmente que há uma relação causal entre a razão para ajudar alguém e o ato da ajuda, ou então nós dizemos que existe uma causa eficiente ligada a essa razão. No caso aqui da história do bom samaritano, qual seria a causa eficiente? Se apontaria então para o sentimento de compaixão. O sujeito teve compaixão da pessoa que estava ali caída no chão. E em razão desse sentimento é que ela ajudou. A norma moral é apenas uma racionalização desse sentimento. Então, em resumo, a explicação teria a seguinte estrutura: nós temos que fazer referência a algo que está presente em nós, seja um sentimento, seja uma crença, ou alguma outra coisa, mas que esteja presente no momento, na nossa mente. Isso, então, é que seria a causa eficiente da nossa ação. Para melhor entender isso, temos que agora passar a um ponto acerca dos critérios da causação. Causação é o termo que se usa para fazer referência ao fato de que alguém produz alguma outra coisa. Assim, um pai é causa da existência do filho. Um cientista é causa da teoria que ele elabora. Uma explosão é causa da destruição de um prédio. Dessa forma, convém que nós façamos uma distinção entre dois tipos de causação: a causação do agente e a causação do evento. Quando falamos em causação do agente, estamos tratando daquilo que resulta por causa de uma ação de um indivíduo. Tomemos o exemplo de Pedro abrindo a porta. A ação de Pedro, esse movimento que ele faz de abrir a porta, é causa de uma mudança na realidade. Que mudança foi essa? A porta estava fechada, agora está aberta. Já a causação de evento é quando não se fala diretamente de indivíduos, mas de acontecimentos na natureza. Isso é muito comum. Por exemplo, a enchente do rio Nilo fertiliza
as terras ao redor. Não temos nenhum agente individual aí, nós temos dois eventos, a cheia do Nilo e a fertilização da terra. Frequentemente essas duas coisas estão misturadas, especialmente quando se trata de ações que nós, seres humanos, fazemos. Retomando o exemplo do Pedro que abre a porta, pode acontecer o seguinte: quando Pedro abre a porta e, portanto, causa uma mudança na realidade, depois dele abrir a porta, isso permite que o vento passe e, ao passar, o vento derruba um copo que quebra. Ora, a ação de Pedro não foi quebrar o copo, mas o copo ter quebrado é uma consequência da ação do Pedro, causada por um evento. Essas considerações nos fazem ver que há dois elementos na causação. O primeiro deles é conexão intrínseca e o segundo é produtividade. Por conexão intrínseca, se entende essa relação constante entre duas coisas. Elas precisam estar e aparecer constantemente juntas. Mas também deve ser o caso de que, se uma delas for suprimida, a outra também desaparece. É isso que se entende por conexão intrínseca. E o segundo conceito está relacionado a isso, mas dá um passo adiante. Por produtividade se entende justamente a capacidade de um desses eventos ou agentes ou coisas produzir a existência, tornar real a outra coisa. Daí a relação de causa e efeito. Frequentemente, quando nós pensamos nessa relação, estamos justamente pensando em uma relação de produtividade. É assim, então, por exemplo, que um cientista no laboratório, ao testar bactérias, deve ver se a bactéria produz aquele efeito que ele está procurando explicar. E isso está relacionado a uma outra distinção muito importante entre dois conceitos fundamentais que não devem ser confundidos, que são os conceitos de leis naturais e leis normativas. Leis naturais são aquelas que descrevem regularidades, descrevem aquilo que acontece na realidade. Se aquilo que a lei natural descreve efetivamente ocorre na realidade, nós dizemos que ela é verdadeira. Se aquilo que a lei natural descreve não acontece na realidade, dizemos que ela é falsa. É por essa razão que também se sugere fazer a distinção entre a enunciação de uma lei natural, e isso então se chama teoria científica, e a própria lei natural, que é o que é, não é nem verdadeira nem falsa, é a lei na natureza. Outro tipo de lei são as leis normativas. Leis normativas são aquelas que prescrevem alguma coisa. Estas são leis que nós criamos. Portanto, há aqui uma diferença importante. As leis naturais não são invenção nossa. As leis normativas são, mas isso não quer dizer que elas sejam arbitrárias. Às vezes há uma confusão entre essas duas coisas. Vamos ver um exemplo histórico tirado de Platão, das explicações que ele apresentou para fenômenos sociais. O primeiro exemplo é a lei das revoluções políticas. Vejamos o que diz essa lei. Toda mudança política pressupõe uma divisão, geralmente fomentada por interesses econômicos divergentes, interna da elite governante. Essa é uma lei natural, ou a enunciação de uma lei natural, que pode ser verdadeira ou falsa, de como funcionam as revoluções nas sociedades. Consideremos agora uma outra lei que Platão associa
a essa primeira lei que nós mencionamos agora e que, no entanto, não é uma lei natural, mas uma lei normativa. Vejamos o que diz essa segunda lei. O governo mais antigo era melhor e as mudanças somente pioram a sociedade política. Essa lei é conhecida como Lei da Degeneração Política. Por que isso não é uma lei natural? Porque, nesse caso, o que Platão está dizendo é a opinião que ele tem acerca das mudanças políticas. Segundo Platão, todo governo subsequente é pior do que o governo anterior. Isso já não é uma análise da realidade, é um juízo sobre a realidade. Daí a importância dessa diferença que nós estávamos mencionando, especialmente nos estudos sociais, onde essa confusão tende a ser maior do que nas ciências naturais. Nós temos que distinguir claramente entre aquilo que é uma lei natural na sociedade e aquilo que é uma lei normativa. As leis normativas podemos mudar. Leis naturais não temos como mudar. Podemos mudar a nossa política, mas não podemos mudar, por exemplo, o movimento dos planetas. Então nós precisamos agora fazer uma outra distinção. Quando estamos falando de causas, temos que distinguir aquilo que produz, que era o que nós estávamos falando antes, e aquilo que é uma condição para que algo seja produzido. Então, a próxima distinção importante é a distinção entre condições necessárias e suficientes. Quando consideramos qualquer coisa que acontece, nós podemos perceber que algumas coisas, outras, são necessárias para isso. Por exemplo, água e ar são necessárias para a existência do ser humano. No entanto, não são suficientes. Isso significa que, sem água e sem ar, nós não existimos. Mas, havendo água e ar, não necessariamente existimos. Necessário, mas não suficiente. Em razão dessas condições necessárias é que os cientistas, quando descobrem em algum outro planeta a existência de água, supõem a possibilidade de vida. Mas é apenas uma possibilidade. Vejamos um outro exemplo. Eu posso dividir um papel ao meio cortando. Ao cortar o papel, isso é uma condição suficiente para que ele se divida ao meio. Mas, por outro lado, essa condição suficiente não é necessária, porque eu posso dividir o mesmo papel rasgando ele ou usando algum outro tipo de instrumento. Vejamos então o que seria uma definição de condição necessária e suficiente. X é uma condição suficiente para Y significa que, sempre que X está presente, Y também está presente. E X é uma condição necessária para Y significa que sempre que X está ausente, Y também está ausente. Aplicando então isso à questão da causação, que nós estávamos falando antes, uma causa é sempre uma condição suficiente para algo. Por outro lado, uma causa somente é uma condição necessária para alguma coisa se esta coisa não puder ser produzida de uma forma diferente. Isso posto, podemos então fechar a nossa aula com a parte acerca da relação entre ciência e realidade. Então a questão que se coloca é a seguinte: quando falamos que algo é causa de alguma outra coisa, ou quando elaboramos teorias científicas para explicar essas causalidades, qual é a relação entre isso e a realidade? Há 3 tipos básicos de teorias epistemológicas que procuram explicar essa relação e que são diferentes. São elas o realismo, o instrumentalismo e o criticismo.
De acordo com a concepção realista, e essa é uma concepção epistemológica, como eu havia dito, as teorias científicas são reflexo daquilo que efetivamente acontece na realidade. Quando um cientista propõe uma teoria científica, ele está querendo dizer que aquilo que está na teoria é exatamente o que acontece na realidade. É como se fosse uma fotografia da realidade. Fotografia naquele estilo antigo, quando se tirava a foto e ela já saía fixa. Já outra concepção chamada instrumentalismo, como o próprio nome diz, instrumento, as teorias científicas não são verdadeiras nem falsas. Nós nem somos capazes de comparar teorias com a realidade. De acordo com o instrumentalismo, o que importa é se a teoria nos capacita a lidar com a realidade, não se ela descreve a realidade tal como é. Por essa razão, se considera no instrumentalismo que as teorias não são verdadeiras nem falsas. Elas são melhores ou piores. A terceira concepção, chamada de criticismo, toma alguns elementos do instrumentalismo e alguns elementos do realismo. Mantém a noção de verdade, que foi recusada no instrumentalismo. Só que essa verdade já não é aquela pretensão de que nós somos capazes de saber exatamente como a realidade é, de uma forma definitiva. Podemos nos aproximar da verdade. Dessa forma, o criticismo mantém, por um lado, a referência ao real, que é um aspecto que o realismo enfatizava, e, por outro lado, a incerteza das nossas concepções científicas, que é outra ênfase no instrumentalismo. Se agora nós vamos aplicar essas distinções à relação entre essas teorias epistemológicas e o senso comum e a religião, por exemplo, nós vemos que as teorias epistemológicas em relação à ciência são compatíveis com diferentes visões do senso comum e da religião. Por exemplo, um instrumentalista que julga que as teorias científicas não falam diretamente da realidade, pode perfeitamente aceitar que o senso comum, esse sim, conhece a realidade tal como ela é, só que conhece as coisas particulares. Ou ele poderia aceitar também que a realidade é conhecida através da religião. Alguns dos primeiros instrumentalistas foram religiosos. Então, a posição epistemológica que se tem em relação à ciência é compatível com outras posições epistemológicas diferentes em relação ao senso comum e à religião. Não há, se eu considero a ciência de um jeito, que eu automaticamente considere esses outros elementos da nossa experiência do mesmo jeito. Para a aula de hoje, nós temos duas dicas de estudo. Primeiro, a leitura de um texto do Karl Popper, intitulado 3 pontos de vista sobre o conhecimento humano. Esse texto está no livro dele, Conjecturas e Refutações. E no texto ele trata detalhadamente esses 3 pontos de vista epistemológicos que nós comentamos, embora ele use outros nomes. A segunda recomendação é o filme Quem Somos Nós? Uma espécie de filme documentário que trata justamente dessa questão acerca do conhecimento da realidade. Assistam um filme, leiam o texto.